Olá, meus irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Você que gosta de acontecimentos proféticos é meu convidado. Quero partilhar uma palavra que está no meu coração. E esta palavra é exclusivamente para crentes, em especial aqueles que gostam, que amam profecias bíblicas, porque hoje não é todos que gostam desse assunto. Mesmo porque não vemos muitas pregações nas igrejas sobre Apocalipse, Ezequiel, Daniel, sobre Isaías, sobre acontecimentos dos últimos tempos. Mesmo porque não dá ibope. O que dá ibope é pregar sobre prosperidade, sobre a chave da casa própria, sobre prosperidade, sobre muitas outras coisas, menos alertar a igreja sobre as coisas que estão para acontecer. Mas a grande realidade é essa: estamos no fim dos tempos. E não é à toa os escândalos que está acontecendo no meio evangélico. Dá vergonha hoje quando abrimos as mídias sociais, a internet, e o que vemos é escândalo e mais escândalo. Apostasia crescente, infelizmente. É apóstolos de baciada, é falsos profetas de baciada. É os valores sendo trocados. Mas a palavra de Deus é clara, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples e puro. E ele disse que é para pregar a sua preciosa palavra. Mas, infelizmente, o que estamos vendo hoje é fuxicos, é fofocas. Muitos estão esquecendo de pregar a palavra de Deus e estão simplesmente se ocupando em falar outras coisas que não edificam. Note uma coisa: um dia ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a Jesus Cristo. Entramos pela fé para a sua família, para a sua igreja. E quando eu estou falando sua igreja, eu não estou falando o nome do meu ministério ou do seu. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está em todos os lugares da terra. É seres humanos que aceitaram a Jesus pela fé. Foram perdoados, justificados, foram santificados pela palavra, e o conselho é esse: purifica-se a si mesmo como aquele que vos chamou é puro. Jesus Cristo é puro e perfeito. E nesse exato momento em que estamos, neste tempo, é tempo de aplicar o nosso coração na palavra de Deus. É tempo de tomarmos cuidados para não sermos enganados pelos falsos profetas que estão na internet. E são muitos. São muitos. Não estou generalizando, mas são muitos no nosso tempo. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 24. Eu quero falar sobre o maior acontecimento que está para chegar, o arrebatamento. Em Gênesis capítulo 4 já está o arrebatamento ali codificado. Quando Abraão chama o seu servo, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Abraão chama o seu servo. Isaac estava triste porque perdeu a sua mãe. E ele já um rapaz, certamente de quase 40 anos. Abraão chama o seu servo chamado Eliezer e faz um trato com ele. Ponho a tua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar. Eu quero que vá na minha terra, na minha parentela,
e de lá tome uma mulher para meu filho Isaque. Eliezer disse para Abrão: se porventura a mulher não quiser vir comigo. Abrão disse: muito bem, está livre da minha promessa, do meu trato. Vai. E o Senhor mandará o seu anjo e preparará diante de ti o teu caminho e te fará prosperar. Eliezer então tomou os camelos e foi longe para buscar uma moça para o filho do seu senhor, Isaque. E Eliezer estava indo. E quando ele estava indo, ele orou dizendo: ó Deus, faça prosperar o meu caminho. Há de ser que aquela que eu encontrar e lhe pedir água e ela se oferecer, oferecendo água para mim, para os meus camelos, será esta. E antes que ele termine de orar, as moças saíram para tomar água, para tirar águas das cisternas. E uma delas se destacou. E ele disse para aquela moça: dá-me um pouco de água. E ela disse: também tirarei água para ti e para os teus camelos. Essa história preciosa está no livro de Gênesis, capítulo 24. E ele tinha partido e foi. E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abrão: dá-me hoje um bom encontro. Faz beneficência a meu senhor Abraão, ele orando. E eis que eu estou em pé junto à fonte das águas, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, eu te darei também de beber aos teus camelos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eliezer, prestando atenção naquilo que estava acontecendo, ele estava vendo que Deus estava no negócio. De quem és filha? Ele disse. Ela disse: eu sou filha de Betuel. E aí ela levou ele para sua casa e recepcionou lá. E ele então, conversando com a família desta moça, a família logo entrou em um acordo, mas pediram para ela ficar uns dias. Logo depois que ela disse, eu vou, quando a sua mãe disse, irá com este moço, ela logo respondeu, dizendo, irei. E ela começou, então, a preparar. E no momento que ela disse, irei, Eliezer deu sinal aos moços da sua comitiva, e eles tiraram dos seus camelos joias, pendentes, ouro, prata, certamente algumas pedras preciosas, e deram de presente para Rebeca. Rebeca começou a seguir aquele moço. E o sonho dela era encontrar o filho de Abraão, Isaque, porque é o sonho de toda moça ter um bom casamento. E ela certamente sabia da fama de Abraão. Abraão era rico, importante, e o único herdeiro de Abraão era Isaque. A benção completa para aquela moça. Era ela uma plebeia. De longe, ela foi com Abraão. Aliás, ela foi com Eliezer. Em todo o tempo da viagem, Eliezer protegeu, guardou
É uma tipologia aqui. É um tipo do arrebatamento aqui. O arrebatamento pré-tribulacional está no livro de Gênesis, capítulo 24. Abraão é um tipo de Deus. Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Isaac, um tipo de Cristo. Rebeca, um tipo da igreja. E no momento em que ela disse irei, ela recebeu 9 tipos de presentes. É o símbolo dos dons do Espírito Santo que foi concedido para a igreja do Senhor Jesus que está na terra. Dias após dia, Rebeca estava sendo guardada e protegida e dirigida pelo seu cicerone chamado Eliezer. Em uma determinada ocasião, ela enxergou ao longe um moço, porque Isaac tinha um costume de vir algumas tardes para meditar, para orar, e ele estava ali meditando e orando perto do poço de Laar-Roô. É esse o nome, acredito. E quando ela viu aquele moço longe, ela disse para Eliezer: e aquele, quem é? E ele disse: aquele é o filho do meu senhor. O seu coração se alegrou, porque o encontro estava perto. Um dos grandes sinais de que o nosso encontro com Jesus Cristo está muito perto é a troca de valores que está acontecendo no meio gospel hoje. Um evangelho adulterado, um evangelho vendido. Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Não estou generalizando, não. Mas o que vemos hoje é um comércio exagerado. A alta liderança hoje não está transmitindo mais credibilidade, porque estão se vendendo ou deixando se vender pelo dinheiro e pela política. Recentemente, um homem muito respeitado começou a defender um deputado que é petista, e dentro da igreja, muitos disseram, PT aqui não, mas é o que nós estamos vendo hoje. É o PSOL fazendo reunião com pastores, é candidatos do PT fazendo reunião com pastores. Qualquer cristão que vota nos partidos de esquerda, este cristão precisa ter um encontro com Jesus Cristo, porque os partidos de esquerda são demoníacos, são diabólicos. Temos de analisar em quem devemos votar. O conselho da Bíblia é esse. O apóstolo Paulo deixou conselho para os cristãos. Orai por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do Senhor. E ele disse lá: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. O que entendo isso, nesse sentido, é aqueles que são de púlpito não deve ser político. E, biblicamente, quem são os de púlpitos? Presbíteros. Presbíteros, bispos e anciões é a mesma coisa. Presbíteros
pastores e evangelistas. Estes não devem ser político, é o que a Bíblia recomenda. Mas o que estamos vendo no nosso tempo é pastores deixando de pastorear e se envolvendo na política. Evangelistas deixando seu ministério e se envolvendo na política. É presbíteros também fazendo a mesma coisa. Devemos fugir destas coisas. O que vemos hoje é uma igreja enferma por causa destas coisas, porque se venderam à política com chavos, com maçonaria, e infelizmente a igreja está enferma, está doente. Mas o remanescente será levado para a glória de Deus. Por quê? Porque dão atenção, dão crédito os ensinos da palavra de Deus. E os ensinos da palavra de Deus está no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas vezes nos enganamos. Mas o cuidado do Senhor Jesus Cristo é que não venhamos nos enganar. Ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro também advertiu a igreja. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente no meio de vocês heresias. E hoje é o tempo de heresias exageradas no meio gospel. Mas tem um remanescente que aplica o coração na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, na oração, para não ser enganado. Porque o engano cresceu, e cresceu muito, e está crescendo diariamente. E Jesus Cristo disse aos simples: sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não permita, meu irmão, minha irmã, ser enganado. Não permita. Quem comprou você foi Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cada um de nós devemos ter ciência, devemos ter discernimento de espírito para não sermos levados por ondas de engano, porque o apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos, isto dentro das igrejas, não é lá fora, ia haver homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. E ele estava falando de obreiros. É o que nós estamos vendo hoje no nosso tempo. Temos de ser como
judeus de Bereia, que quando o apóstolo Paulo ia pregar ou ensinar, eles estavam examinando para ver se o apóstolo Paulo estava falando corretamente, estava ensinando corretamente. E era o apóstolo Paulo, hein? Aquele o qual o Senhor Jesus Cristo preparou e deixou como modelo, como exemplo da sua igreja. Este, sim, é o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo. Não os de hoje. Os de hoje é fake news. São falsos. E por falar em falsidade, olha o que tem no meio gospel. Em outras palavras, olha o que tem no cristianismo hoje. Papa, padre, freira, frei, apóstola, bispa, pastora. Isso não é bíblico, mas está tudo dentro do cristianismo hoje. E nós estamos assistindo a igreja, o movimento pentecostal e o neopentecostal trazendo o judaísmo para os cultos. Isso é idolatria. Isso é egocentrismo. Isso é troca de valores. E Deus não recebe esses cultos. Em muitos lugares tem até arca dentro das igrejas. E na frente dos púlpitos. Não devemos ter essas coisas no nosso tempo. A nossa arca hoje é o Espírito Santo que está dentro de cada crente. Pois a Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. Em outras palavras, a igreja verdadeira. Note, eu não estou colocando o nome de nenhum ministério. A igreja verdadeira que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que é de seres humanos que estão em toda a terra, dentro da igreja está o seu espírito. Porque a Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo e o Espírito de Cristo está dentro da igreja. E é esta igreja que será arrebatada. O apóstolo Paulo disse: irmãos, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Antes do soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Ele se incluía, pensando que seria no tempo dele. Depois nós, os que estarmos vivos, seremos transformados e arrebatados para estar juntos com o Senhor Jesus Cristo. E o tempo é esse. Estamos no fim dos tempos. A igreja está prestes a ser arrebatada. Então não se entristeça, meu irmão, minha irmã, quando você vê os escândalos. É mister que aconteça. É mister que aconteça. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. O conselho do Senhor Jesus Cristo para nós é pregarmos a sua palavra. Só que não dá muito ibope. Pregar na internet não dá ibope. O que dá ibope
é a falsidade ideológica, é o egocentrismo, é as fake news, as falsidades. Vamos aplicar o nosso coração na palavra de Deus. Eu sinto na minha alma em transmitir essa simples mensagem. Não ganho nada com isso. Não cobro para pregar. Sou evangelista há mais de 35 anos e tenho prazer em pregar a palavra de Deus. Não sou mestre no assunto, mas eu gosto de falar de Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Se você gostar, dê um like, pode compartilhar esta mensagem. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe.